Bom dia, terceiro ano, tudo bem? Então, dando continuidade ao que nós batemos um papo na semana passada, a gente vai continuar aí falando sobre a Revolução de 30 e a Era Vargas, né? Para relembrar, a Revolução de 30, ela vem a partir de uma crise política e uma crise econômica no Brasil, né? A crise política é o rompimento daquele sistema do café com leite, que a gente já falou sobre isso. A crise econômica vem da quebra da Bolsa de Nova York, Bolsa de Valores de Nova York, e os Estados Unidos é o principal comprador de café do Brasil, né? Então, na crise política, com o rompimento dessa indicação agora do mineiro, já que tem um paulista na presidência, o mineiro ele vai se unir aí com o Rio Grande do Sul e com a Paraíba. Então, a gente tem aí uma aliança liberal composta aí de 3 pessoas, mas com uma pessoa sendo indicada para a presidência, que é Getúlio Vargas. As eleições vão acontecer e aí, diante daquele sistema do voto de cabresto, do coronelismo, a gente tem a vitória do indicado do presidente, né? Que no caso é o Júlio Prestes. A oposição, a Aliança Liberal, é Getúlio Vargas. Então, Getúlio Vargas perde as eleições e Júlio Prestes ganha as eleições, indicado pelo presidente Washington Luiz. Só que a gente tem uma república velha, onde o Brasil é governado pela oligarquia cafeeira, né? São os cafeicultores que estão no poder com esse sistema. E a sociedade brasileira, no início do século XX, ela está se modificando, né? O Brasil está saindo de um país extremamente agrário para esse desenvolvimento das cidades. As indústrias estão chegando no Brasil, né? Já temos aí uma classe operária no Brasil. Então, temos aí os burgueses, os empresários, os industriais, temos um grupo de tenentes que vai aí chegar ao movimento tenentista. O que eles estão? Estão insatisfeitos com esse poder nas mãos de um pequeno grupo cafeeiro. Então, com a vitória do Júlio Prestes, né, o país não tem muito o que fazer, porque a gente sabe que tem fraude nas eleições, tem todo um sistema, né, de voto obrigatório, de voto imposto, com o coronelismo, voto de cabresto, mas a gente tem umas forças armadas que querem mudança, tem uma sociedade agora de cidades, né, industriais, que querem mudança. E com isso, nesse interim, acontece o assassinato de João Pessoa lá na Paraíba, né? O assassinato dele não é por questões de rivalidade do Estado, é uma rivalidade que ele tem interna, mas esse assassinato ele vem aí gerar uma comoção nacional e uma oportunidade de mudança a nível nacional. E as forças militares tiram Washington Luiz do poder, né, e entrega a presidência a Vargas. Então, isso que a gente falou na semana passada. Então, o que vai acontecer? A gente tem aí um golpe, uma revolução, né, em 1930 no Brasil. Então, Vargas começa aí o primeiro momento do seu governo, que é o governo provisório. Então, ele foi aí um presidente muito emblemático na história do país, né? Ele governou durante 15 anos esse primeiro momento da Era Vargas e daqui a pouco, mais tarde, ele vai voltar ao poder, né? A partir agora de eleições democráticas. Então, nesse primeiro momento, ele governa o Brasil de forma a partir de um golpe e provisoriamente. O governo provisório dele vai de 1930 a 1934. Hoje, só para a gente fazer uma comparação, hoje a gente tem um mandato presidencial de 4 anos, né? Onde o presidente ele obedece uma constituição, uma lei maior do país. Quando Vargas assumiu o poder, a Constituição da República Velha foi anulada por completo, né? Porque aquela Constituição dava o respaldo do coronelismo do voto de cabresto, com o voto aberto, né? E o que vai acontecer? Ele vai governar provisoriamente. Imagine hoje um presidente governando
conforme a vontade dele durante o seu mandato. Foi mais ou menos isso que Vargas fez lá em 1930, porque ele governou por 4 anos conforme sua vontade. E o que ele vai fazer? Ele vai tirar todos os governadores dos países, dos estados, e vai colocar interventores. Quem eram os interventores? Pessoas de confiança de Getúlio Vargas, que ele colocaria em todos os estados do Brasil. Então, isso foi uma medida feita por Vargas. Ele criou aí o Ministério do Trabalho. Antes, na República Velha, direitos trabalhistas não existiam, né? As indústrias estão surgindo aos mesmos moldes da primeira Revolução Industrial Inglesa, onde o trabalhador não tinha direitos trabalhistas, trabalhava altas horas, trabalhava em lugares insalubres, a mão de obra explorada, salários baixos. Isso também aconteceu no Brasil. Então, ele vai criar o Ministério do Trabalho para tentar regulamentar essa parte aí do operariado que está crescendo no Brasil. O Brasil começa aí com um crescimento industrial, visto que o café já está aí não entrando em decadência, mas com a falta da compra dos Estados Unidos, o café está precisando aí ter um órgão para cuidar disso. E ele cria, né, o Conselho Nacional do Café, para poder regulamentar essas vendas, tentar um preço melhor, visto que não tem mais aquele cliente máximo que era os americanos. Então, a gente tem isso aí, né? Nesse primeiro momento, em 1930 e 31, esse que ele vai governar aí desse jeito, né? E o principal de tudo, durante todo o governo de Vargas, nunca esquecer: economia nacionalista. Ele vai dar valor às riquezas nacionais, às matérias-primas nacionais, e para ser investido aqui. Ele não vai permitir a entrada de capital estrangeiro para poder explorar a nossa terra. Isso é característica única de Vargas, nenhum outro presidente fez isso. Nunca esqueçam disso. Então, em 1932, aí a gente tem 2 anos de governo provisório. São Paulo está insatisfeito. Por que os paulistas estão insatisfeitos, né, com o governo de Vargas? Porque antes eram os paulistas que dominavam o Brasil, né? A oligarquia cafeira paulista que dominava o Brasil. Então, os paulistas estão insatisfeitos com esse governo provisório, não tem uma lei máxima, não tem uma Constituição. E, para agravar a situação, Vargas indica um interventor, aquele homem de confiança, como se fosse o governador do estado, né? Um interventor que não agrada aos paulistas. Então, os paulistas, insatisfeitos com esses fatores, eles vão aí exigir de Vargas, exigir do governo uma Constituição. E para isso acontece uma guerra, né? Em 32 acontece a Guerra Constitucionalista, né? Então, essa podemos chamar também de Revolução Constitucionalista. A Revolução Constitucionalista, o nome já diz, exige uma Constituição para o país. Não quer mais que Vargas fique governando provisoriamente, né? Então, eles querem uma Constituição. Esse movimento, a gente pode dizer que foi uma guerra entre paulistas e o exército brasileiro, né? Uma guerra travada em que houve mortes, houve batalhas, houve aviões jogando bomba, para vocês terem uma ideia, né? E foi se estendendo aí por um tempo, mas o governo federal consegue abafar a revolta ou a revolução lá em São Paulo. E o que vai acontecer com isso? Em 33, Vargas reúne aí uma assembleia, ou inaugura uma assembleia constituinte, né? Em 33 acontece essa reunião de deputados para a Assembleia Constituinte e em 34 é promulgada a Constituição. Então, esse primeiro período da história de Vargas, de 30 a 34, a gente tem aí um governo provisório, mas diante da revolta dos paulistas em 32, ele inicia-se uma preparação para a Constituição. Então, a gente tem a terceira Constituição do Brasil em 1934. E o que essa Constituição vai aí propor? Quais as leis dessa Constituição?
né? A Constituição, ela tem aí uma novidade. As mulheres agora têm o direito ao voto, porque na Constituição anterior eram homens maiores de 21 anos, alfabetizados e tal. Então agora a mulher também pode participar aí das eleições presidenciais, né? E outra medida é o voto secreto. Isso é muito importante, porque na Constituição anterior o voto era aberto, dava oportunidade para o coronel aí dominar, né, esse sistema eleitoral. Agora, com a nova Constituição, o voto é secreto. O voto secreto é aquela coerção, né, aquela obrigação de você votar naquele candidato, né, já não existe mais. E o principal, uma justiça eleitoral. Agora há uma justiça eleitoral. A justiça eleitoral que temos hoje, ela foi criada nesse momento para fiscalizar como estão sendo as eleições, né? Para tentar não ter tantas fraudes nesse sentido aí, né? Ele vai dar 8 horas de trabalho para esses operários, que antes trabalhavam altas horas, altas jornadas de trabalho, né? E esses operários terão aí um órgão que também vai aí ajudar nessa profissão deles, que são os sindicatos, né? Os sindicatos, ele era um órgão regulamentado pelo governo, mas havia o sindicato, né? O líder do sindicato era aí um indicado do governo, mas já é uma semente aí de um grupo que vai lutar pelos direitos do trabalhador, né? Então, a gente tem um governo constitucional agora. Então, a segunda fase do governo de Vargas é de 1934 a 1937. Nesse período, um governo constitucional, onde ele vai governar a partir de uma Constituição, né? Mas a gente não pode esquecer que neste período o mundo está também se transformando. Estamos aí entre guerras, aonde em 39 vai começar a Segunda Guerra Mundial, mas antes da Segunda Guerra Mundial, a crise de 29 vai fazer com que os países europeus sigam rumos diferentes aí em relação à sua reestruturação econômica. O que vai acontecer na Itália e na Alemanha, a gente já sabe, vão surgir governos autoritários, porque eles querem aí a burguesia ou o empresariado desses países querem a recuperação econômica. E para isso eles vão apoiar esses governos que combatem o inimigo comum, que é o comunismo ou o socialismo. No Brasil não é diferente. No governo constitucional de Vargas, a gente tem duas linhas ideológicas, que é a linha da Aliança Nacional Libertadora, o socialismo, com Luiz Carlos Prestes como o seu líder, e temos um outro viés, né, que é a ação integralista brasileira. A ação integralista brasileira é os mesmos moldes dos governos autoritários europeus, né, com Plínio Salgado como seu líder. Então, Vargas vai ter que lidar aí com duas ideologias também internas no Brasil, né? E o que vai acontecer aí daqui para frente, né, com esses rumores ideológicos à flor da pele também no Brasil? A aliança liderada por Luiz Carlos Prestes, eles vão tentar dar um golpe no governo, né, implantar o socialismo no Brasil. Ele vai à Rússia fazer o treinamento, ele volta com a Olga, que vai ser a esposa dele, e aí eles vão tentar, esses comunistas, dar um golpe, que é a chamada intentona comunista. Em 1935, eles vão tentar dar um golpe que não vai dar certo, né? Luiz Carlos Prestes vai ser preso, a Olga vai ser deportada, eu acho que vocês têm conhecimento dessa história. E esse momento, Vargas começa a ligar o alerta vermelho em relação ao que pode acontecer no Brasil. E no Brasil, ele vai implantar o estado de sítio. O que é estado de sítio? Estado de sítio é onde o país ele fica em alerta, né? Anulados os direitos individuais dos cidadãos, porque a qualquer momento pode acontecer uma guerra, né? Ele suspende temporariamente, né, esses direitos individuais de todos.
Então, porque a qualquer momento pode acontecer uma guerra. E aí ele vai armar, assim, vamos dizer assim, um golpe dentro do governo dele. Ele mesmo irá dar um golpe no governo dele, né? A gente sabe que naquela época não tinha televisão, mas o rádio era um instrumento muito importante. E o rádio vai ser aí o difusor das ideias de Vargas, né? Ele vai explanar aí no rádio que os comunistas estão tentando novamente dar um golpe no poder, que é o chamado Plano Cohen. O Plano Cohen é um suposto plano socialista de golpe no governo de Vargas. E aí, em 37, o que ele vai fazer? Ele vai anular o governo democrático, ele vai anular a Constituição. Anulando a Constituição, ele governa não provisoriamente, mas aí a gente entra no Estado Novo, um período de repressão, um período de ditadura de Vargas no Brasil. Então, no próximo momento aí a gente vai continuar aprofundando esse período do Estado Novo. Vimos hoje o governo provisório e o governo constitucional, né? Isso aconteceu de 1930 a 37. De 37 a 45 é o Estado Novo, que a gente vai falar aí no próximo vídeo, ok? Então, até a próxima!